Maravilha, você está com a gente, agindo Deus quem impedirá. Já já, daqui uns minutinhos, uma reflexão da palavra para abençoar você. Gente, tudo bem com você? É o seguinte, você recebeu a oração da fé, eu creio na vitória, eu creio no milagre. Esta oração, logo mais após o meio-dia, essa oração vai estar no nosso canal no YouTube, não é? Ela vai estar no canal no YouTube, e então a gente tem o nosso canal lá, que é o youtube.com/agindo Deus quem impedirá, tá certo? Eu quero aproveitar aqui e dar um aviso para você que assiste os nossos vídeos no YouTube do Agindo Deus quem impedirá. Você assistindo, que você possa dar o famoso like, que é aquele joinha, que você possa também se inscrever no nosso canal, você possa também compartilhar essa mensagem e, inclusive, você que assiste a gente pelo canal do YouTube, no vídeo, quando você olha na tela, principalmente se você assistir na televisão e na sua casa, tem agora ali o QR Code. Ali, se você apontar o seu celular, esses dias eu ofertei no Agindo Deus, testei se funciona direitinho lá, coloquei, deu certinho, plantei uma semente, fiquei feliz da vida e Deus me abençoou. Entendeu? Então quem planta colhe. Então quando você estiver assistindo pelo canal do YouTube do Agindo Deus quem impedirá, então tem o QR Code ali, você aponta o seu celular, abre a sua conta certinho lá, né? Para quem entende isso aqui é fácil, e você pode semear. Então faça um propósito com Deus, é isso mesmo. Faça um propósito, talvez você não pode semear um baita de um tijolão, então pega o tijolinho, algo para não ficar falando valores, né? Eu não gosto muito de falar valores, mas cada um tem uma realidade. Mas faça um propósito com Deus. Agora há pouco eu estava ouvindo na hora da música alguns áudios. Aliás, eu ouvi todos os áudios, tá, pessoal? Deus abençoe a todos vocês que enviaram o áudio, a gente agradece o apoio. E um dos áudios, a irmã disse assim, olha, eu contribuo e eu tive que dar uma pausa, pastor, mas Deus tocou no meu coração hoje, para esse ano começar e ir até o fim, né? É isso aí, comece. Né? Talvez comece com uma semente menor, e conforme Deus vai te prosperando, você vai aumentando, entendeu? Então, tire aquela filosofia, porque tem muita gente boa, mas que tem uma filosofia assim, que é tipo assim, tem gente que pensa assim, é muito pouco. Esse é o problema. Um monte de gente pensa isso. E aí, você já viu, o muro fica com baita de um buraco lá, porque você pensou. Então, o importante é a voluntariedade, a espontaneidade, a alegria de fazer isso. Então, nunca coloque uma semente por causa de valor. O importante é aquilo que Deus toca no seu coração e você pode, meu amado. Você está entendendo? Porque tem uns que têm essa filosofia assim, ó. Quando eu tiver bastante, não, o dia que eu puder dar uma oferta bem grande. O que é grande? Dependendo da pessoa, às vezes R$100 é grande. Para outros não é nada, entendeu? Então, isso é muito relativo, esse negócio. Cada um tem uma realidade. Então, o que eu estou dizendo com isso? Não espere você ter algo grande. Já comece com um pouquinho. É aquele texto bíblico lá, quando Jesus estava ali observando, bem na hora da contribuição, inclusive, né? Jesus estava observando como que as pessoas contribuíam. Então, você pensa o quê? Se está na Bíblia, é porque Jesus observa, né? Ele está observando hoje também. Olha só, está escrito em Lucas 21, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, que todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então você veja bem, o valor da viúva aqui era o menor de todos, mas pela condição dela foi um sacrifício, entendeu? Então você observa aqui, está escrito em Lucas 21, aí depois você consulta aí na sua Bíblia, e está escrito também em Marcos 12, 41, também está escrito, deixa eu ver aqui em Marcos, o que diz aqui, Marcos 12, verso 41. Se está na Bíblia, é só colocar em prática, pessoal. Marcos 12, 41, a mesma história aqui, ó. Marcos fala assim,
E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Você vê que a oferta é de pobre e de rico. Está vendo aqui? Está escrito na Bíblia aqui, ó. E muitos ricos depositavam muito. Então, se você se acha que é rico, e muitos ricos depositavam muito. Na minha Bíblia está escrito muito. Esse muito aqui é eu que estou falando, né? Mas está escrito muito, né? Verso 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. E chamando os seus discípulos, quer dizer, Jesus chamou os seus discípulos e deu ali um ensinamento. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos. Olha que interessante. Quer dizer, monetariamente falando, né, no valor da moeda, o valor dela era menor do que os outros que podiam dar mais. Mas como foi algo sacrificial para ela, foi maior. Entendeu o lance? Eu sei que você entendeu. Você é inteligente. Então é assim que funciona. Então, nós temos que entender que Deus, ele conhece o coração do Edson e o coração de vocês. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe, né? Ele sabe realmente quem nós somos, como nós somos e como nós agimos, como nós se comportamos. Então, se Jesus estava observando como o povo ofertava, hoje não é diferente. Né? Então, o importante, meu amado e minha amada, o importante é você ter esse entendimento espiritual, que Deus se interessa também na sua semente e Ele está olhando a atitude do seu coração, a pureza do seu coração, entendeu? A pureza, a alegria. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que planta com alegria. É ou não é? Então isso também é importante. Isso também é espiritual. Isso também é espiritual. Então, como a gente está no começo do ano, então é legal você já fazer um planejamento financeiro. Uma dica que eu te dou, um planejamento financeiro. Né? Se você não tem esse costume, esse hábito, comece. Compre um caderninho, um caderno pequeno, né? uma agenda, alguma coisa assim, e anote. Anote. A minha mãe me deixou um legado espiritual muito grande, muitos exemplos. Minha mãe não era muito de discurso, ela praticava. E eu via. Minha mãe não ficava me ensinando, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ela fazia e observava, aí eu praticava também com relação às coisas da palavra. Entendeu? Ela não ficava dando discurso, fazendo o que tem que fazer, não. Ela falava pouco, né? Mas praticava muito. Então não é o muito falar. Tem muita gente que sabe que esse papagaio? Não sei se alguém que está me ouvindo tem papagaio em casa. Aquele papagaio que você tem que tomar cuidado com o que você fala, senão ele repete tudo, né? Um dia eu fui num certo local, em outra região aí do Brasil, não me lembro agora. Cheguei lá, o papagaio não era convertido, rapaz, só falava palavrão. Eu falei, nossa, esse papagaio só fala palavrão. Aí eu descobri que o dono só falava palavrão. Então ele aprendeu com o dono. Papagaio é assim. Ele aprendeu. Papagaio só falava besteira, rapaz. Estava até com vergonha. Mas era um papagaio. Mas o culpa não era o papagaio, era o dono. Que falava só bobagem e o papagaio precisava se converter agora. Papagaio se converter ia ser boa, né? Mas é o dono que precisava se converter, né? Enfim, então, tem gente que é meio papagaio. Deus abençoe os papagaios, tadinho, né? Os bichinhos não tem nada a ver com isso, mas tudo bem, né? Estou dando um exemplo para você entender que tem gente que é só falante. Ele fala o que os outros falam, ele repete, ele reproduz, mas ele não coloca em prática as verdades, entendeu? Então o negócio é a prática. Jesus, ele foi categórico. Em Mateus capítulo 7, a partir do 24, ali, Jesus ele fala de 2 construções. É interessante esse texto aqui. Ele fala de 2 bases, 2 fundamentos, né? 2 construções, ou 2 alicerces. Né? Mateus 7, 24, ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Por quê? Ele colocou em prática os ensinamentos de Jesus. Aí o problema veio, a tempestade veio, as adversidades vieram, mas aquela pessoa não foi destruída. Por quê? Ela estava bem alicerçada. Assim é a vida do fiel. Não está isento de lutas, não está isento de algumas tempestades da vida, mas ele não vai perecer, ele não vai cair, ele não será destruído, porque ele está alicerçado nas verdades de Deus, e quem anda na verdade não tem que se preocupar com nada. Agora, quem vive na mentira, o dia dele chegará. Entendeu? Mas voltando para a palavra aqui. Então, mas tem outra categoria de pessoas. Ele diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, traduzindo, não coloca em prática, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, início de ano, primeiro mês, edifique a sua casa, a sua vida nas verdades de Deus. Faça as coisas certas. Ser honesto é obrigação de todo mundo, mas tem gente que a gente tem que falar isso. Seja honesto nos seus negócios. Faça a coisa certa. Entendeu? Faça a coisa certa. Seja fiel nas pequenas coisas. Ok? Corrija a rota da sua vida. Faça o seguinte: o que passou, passou. Passa uma borracha. Começa zerado agora. Comece a fazer a coisa certa se você não está fazendo ou não estava fazendo. Entendeu? Faça. Ore, invista na sua vida espiritual. Faça um propósito com Deus, não comigo não. Ore, fala: Deus, todo dia eu vou ler um texto da Bíblia. Talvez um capítulo, um livro de Salmo, um provérbio. Tem tanto livro, né? São 66 livros. Mas leia. Tem um momento, a gente chama um devocional, que é aquele período que você separa do dia ou da noite, quem sabe meia hora, você lê um texto, faz ali uma oração. Você e Deus. Estou falando de algo individual. E vou te dar uma dica aqui. Sabe qual é a oração que faz a gente ficar forte? No meu caso aqui, não é a oração que eu acabei de fazer com vocês. A oração que me fortalece é aquela que eu faço lá na minha casa em secreto, que ninguém sabe. Só Deus, entendeu? É essa que me dá força. Não é essa que eu acabei de fazer por vocês agora. Assim é a tua vida também. A oração que nos dá força é aquela que a gente fala com Deus sozinho, no oculto, que a gente conversa com Ele, desabafa, às vezes dá uma choradinha também para Ele, né? Às vezes saem algumas lágrimas ali, e Ele fala com você, você começa a ficar cheio do Espírito Santo, você é renovado no Espírito, se você é batizado com o Espírito Santo, já começa a orar em línguas, é um fogo puro, ali na sua casa, sozinho orando. Essa é uma das melhores orações, você quer saber. Por quê? Porque ali não tem influência de ninguém. Entendeu? Ali é você e Deus. Claro, a influência do Espírito Santo, mas não tem outras pessoas ali. É claro, quando estamos numa oração coletiva, com mais pessoas, num prédio, num presencial, claro que o ambiente ajuda. Mas tem gente que, na realidade, às vezes ela está no meio de 100, 200 pessoas e ela só se empolga. Tem gente que fica empolgado, está cheio de cristão empolgado, fogo de palha. Que ali num culto de domingo parece que ele só falta voar, só falta bater asa e voar. Mas chega na segunda, está lá desanimado, jururu, né? Tá ali, ai meu Deus, ué, ontem não estava animado lá? Por que na segunda onda já não está mais? Ah, né, pastor, mas é lá, né? Eu entendo, eu compreendo um pouquinho disso. Não nasci ontem. Mas o que me fortalece ainda é a minha intimidade com Deus. Se você quer crescer e ter o extraordinário de Deus na sua vida, você vai ter que desenvolver intimidade com o Pai. Intimidade com Deus. E intimidade começa no individual, já fala, intimidade, íntimo. O que é uma intimidade de um casal, por exemplo, marido e mulher, casado? O homem e a mulher, um casal, que são casados. O que é uma intimidade deles? É deles. É ou não é? Intimidade, não preciso explicar, você é inteligente.
É íntimo, eles não vão fazer algo íntimo no público. A não ser que está fora da casinha. Entendeu? Por quê? É algo íntimo do casal. Assim é também a nossa intimidade com o Pai. A minha intimidade com Deus, a sua intimidade com Deus, você não consegue desenvolvê-la publicamente. Mas no publicamente as pessoas vão perceber que você é íntimo de Deus. Dá para entender isso? Parece que é meio paradoxo, né? Mas é isso aí. É isso aí, meu amado e minha amada. Então, Deus está observando tudo. Ele observa a oferta, ele observa principalmente o ofertante, ele observa o coração. Ele não está observando o valor, ele observa o teu coração. Por isso que Provérbios que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Coração, ou seja, sentimento, vontade, desejo, ser interior. A Bíblia também diz em Provérbios: dá-me, filho meu, teu coração. É o teu coração. Seja semear uma oferta, seja fazer uma caridade, ajudar um necessitado, ajudar uma casa de repouso, ajudar seja com recurso financeiro, seja uma doação de roupas, seja uma doação de alimentos, tudo isso é importante, mas tem que ter amor, é parte do nosso coração. Eu não posso fazer para agradar os outros. Eu não posso fazer uma boa obra para mostrar essa boa obra e depois de alguns períodos que tem aqui no Brasil, aí a pessoa se candidata a alguma coisa, ela usa aquilo que ela fez para angariar alguma outra coisa. Não estou fazendo crítica, apenas uma observação. Então, o que Deus agrada é você fazer sem querer tocar trombeta. Entendeu? Você faz para Deus, faz para o próximo, mas Deus que está vendo como que está o teu coração, qual foi a tua real intenção naquela ajuda, naquela semeadura, naquele ato de fraternidade, vamos assim dizer. Né? Ele conhece. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um Deus de recompensa. E para andar com Deus exige a nossa fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então Deus vai recompensar. Eu quero ser neste momento profeta na sua vida, para você que crê. Tem coisa que você vai receber ainda esse mês de janeiro. Coisas que você nem pediu, coisas que nem passou pela tua cabeça, Deus vai entregar para você. Porque nós pedimos coisas, mas Deus dá sempre o melhor, aquilo que nem a gente sonha. Então creia. E tem bênção que vai vir para você, que não vai depender de você comprar algo, que não vai depender de você gastar algo, ou fazer uma dívida para comprar alguma coisa. Eu creio que tem coisa que você vai ganhar esse ano de presente. Sabe por que você vai ganhar? Porque você é generoso. Você é generosa. Quem é generoso, quem é generosa, vai colher coisas extraordinárias. É assim que funciona na palavra de Deus, assim que funciona a economia de Deus. A economia de Deus é diferente. Entendeu? Existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então aproveite para rever algumas coisas. Talvez a maioria que está me ouvindo está até concordando, mas sempre vai ter alguém que discorda. A gente respeita quem discorda. Se do jeito que você está indo está bom, então Deus te abençoe. Entendeu? Mas tudo aquilo que a gente fala aqui, ou que eu falo, ou que nós falamos aqui, falamos baseado na palavra de Deus. Baseado no que Deus está dizendo. Se Deus disse, está dito.
É só obedecer. É só crer. É só colocar em prática. Então, esse ano promete. Esse ano vai ser diferente para você. Mas as suas atitudes, a sua ação vai ter essa diferença. Vai fazer a diferença para você, como você vai se comportar esse ano. Vai ter colheitas, vai ter provisão, vai ter socorro de Deus para você, ok? Mas eu quero concluir falando para você, na área das finanças, especificamente agora. Faça um planejamento financeiro. Você tem uma renda? Tem, né? Então, se você tem, então tem que ter a renda para fazer esse planejamento. Tem a renda, faz o seu planejamento, você coloca os seus compromissos. Eu sei que isso aqui acho que a maioria sabe disso. Porém, muitos não estão fazendo corretamente. Entendeu? Às vezes existem aquelas pessoas que elas têm prazer de dizer, eu tenho cartão de crédito. Ai, que legal, é bom, né? Mas se você não souber administrar, você entra em dívida. O que tem de gente endividada, já entrou o ano totalmente endividado porque já estourou o seu cartão de crédito. Você acha que Deus quer isso? Deus não quer isso, não. Ah, eu estou assim porque Deus quis. Quis nada. Você que gastou o que não devia gastar. Entendeu o lance? Você foi comprando. Agora, dia 15, vai chegar a fatura. E vai vir alta. Entendeu o lance? Então, isso é planejamento. É a gente não gastar mais do que ganha. Se você ganha R$2.000, você tem que viver com seus R$2.000. Sabe o que é o problema de muitas pessoas? É que se ela ganha R$1.500, ela vive com o padrão de 1.500. Se ela passa a ganhar 2.500, ela quer viver um padrão de 2.500. Ou seja, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque não é porque você recebeu um grande aumento, você vai gastar mais. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas, Deus está me dando essa inspiração agora. Isso aqui é quentinho para quem está precisando ouvir isso aqui. É para o teu bem. Isso aqui é para o teu bem, meu irmão. Meu irmão, meu amigo, meu querido ouvinte, enfim, você, humano. Você está pedindo aumento. Senhor, me dê aumento. Senhor, que este ano o meu patrão me dá um aumento. E eu vou dizer uma coisa para você que para alguns talvez pode ser que não vai gostar muito não que eu vou falar. Mas eu vou falar. Para muitos você não vai ter aumento. Sabe por quê? Porque um aumento de ganho para você não vai resolver o teu problema. Porque é aquilo que eu disse. Você vai ter um aumento de R$1.000. Aí você começa a gastar tudo só porque teve um aumento. E o aumento, você nem recebeu o aumento, você já está gastando. Porque alguém te avisou que você vai ter aumento. Dá para entender isso? Aí a pessoa entra num enrosco financeiro e fala, meu Deus, para onde eu mandei o dinheiro? Para onde que foi o dinheiro? Amado, dá tudo para organizar. Se essa palavra está servindo para você, então Deus está falando para mim e para você, para todos nós. Começa a colocar em ordem esse mês de janeiro. Começa a colocar em ordem. Entendeu? Outra coisa, não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não faça promessas loucas, precipitadas daquilo que você não vai cumprir. Você pode cumprir uma vez, no segundo mês já para. E no arraial cristão está cheio de crente que não tem palavra. Que promete, isso eu estou falando no geral, não estou falando de oferta, no geral. Entendeu? E a vida não vai para frente, por quê? Porque ele perde o crédito, ele não tem moral para falar mais. Ele não cumpre a sua palavra, não tem palavra. Ele não cumpre. Então, não faça promessas que você não vai cumprir. Por isso que eu digo, é melhor você começar pouquinho e gradativamente tu vai aumentando do que prometer o que você nem tem. Pense nisso. Isso é momento de reflexão. Entendeu? E Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, Deus faz aparecer dinheiro na boca de peixe, Deus multiplica pães e peixes, Deus faz milagres extraordinários. Mas por que não está fazendo ultimamente em alguns casos? Por quê? Porque você não está precisando de milagre. Você está precisando colocar em ordem a tua casa. Você está precisando colocar em ordem as tuas finanças.
Problema financeiro, todos nós passamos de uma forma ou de outra. Por mais que você faça certo, às vezes dá alguma coisa errada. Ninguém está isento. Ninguém está isento. Eu não tenho bem certeza se esse número é exato, então, mas parece-me que no Brasil, 75% das famílias estão endividadas. 75%, parece-me. Uma estatística aí que eu ouvi, é mais ou menos isso. Isso aqui é grande o negócio. Então, meu amado, se você quer ter um ano extraordinário, começa a cuidar das suas finanças, na área financeira. Estou dando nome, finanças. Economia, tua vida financeira. Já começa, irmão. Hoje, depois que terminar o programa, vai passar aquele cara vendendo enxoval. Fala, hoje eu não vou comprar enxoval. Tadinho do vendedor, se ele estiver me ouvindo. Eu falei, ô pastor, o que é isso? Amado, cada um faz o que quer. Aqui eu não estou dando regras, eu estou ensinando. Aí aquilo que você entender e for bom para você, beleza. Você não pode ser avarento. Avarento também não é bom. Você tem que ser generoso, generosa e ter equilíbrio. Aprenda a falar não. Uma coisa que muita gente tem dificuldade é falar não. É melhor você falar um baita do não para alguém do que você falar um sim meio aguado e se dar mal depois. Você entendeu o que Deus está falando, né? Então. Entendeu? É isso aí, pessoal. Isso aqui não é em todo lugar que alguém ensina dessa forma, não. O Agindo Deus está dando um conteúdo aqui para você melhorar a sua vida, o teu relacionamento com Deus e também o relacionamento nas finanças. E finanças também é um fator espiritual, claro que é. Óbvio que é. Então, dá tempo. Corrija a rota, acerte. E eu creio que esse ano vai ser um dos melhores para a sua vida, se você colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Deus amado e Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que vem ajudar a minha vida e certamente vai ajudar muita gente que entendeu a palavra. Abençoa os teus filhos e filhas, inclusive a área das finanças. A área financeira, abençoa o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o autônomo e dê a todos nós sabedoria para administrar, para liderar, para governar. Oramos e abençoamos a todos que receberam a palavra da fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.